Bom dia, meus irmãos, graça e paz no Senhor Jesus. Nós vamos ao quarto dia do nosso plano de leitura bíblica, lendo toda a Bíblia, e hoje Mateus capítulo 1 e 2. O esquema que eu adotei vai ser o seguinte: nós vamos mesclar Antigo Testamento, Novo Testamento e os livros poéticos. Os poéticos são Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Isso estou mesclando para não ficar muito repetitivo, sempre no mesmo, né? Se a gente lesse todo o Antigo Testamento, iríamos entrar no Novo Testamento só lá para o final do ano e depois demoraria bastante, né? Ou melhor, iria entrar só no outro ano, né? Então eu vou mesclando isso. O padrão vai ser o seguinte: segunda, terça e quarta, Antigo Testamento. Quinta e sexta, Novo Testamento. E no sábado, os poéticos. Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E o domingo nós não teremos a leitura bíblica, porque o domingo é para você se dedicar à escola bíblica dominical e ao culto, certo? Eu quero que você se dedique à escola dominical, que participe, que estude, que procure aprender, que participe do culto, pegue a pregação, pegue a bênção do Senhor e medite em todas essas coisas. Então no domingo já tem um estudo bíblico e um sermão à noite, tá bom? Então esse é o nosso padrão. Entrando aqui sem mais delongas, primeiro você faz a leitura, Mateus capítulo 1 e capítulo 2, e depois ouça aqui o devocional. Eu quero destacar aqui, né, Mateus, o Novo Testamento, né, o primeiro livro do Novo Testamento. Nós temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então Mateus é o primeiro. E ele inicia aqui com a genealogia, livro da genealogia de Jesus Cristo. A genealogia é toda aquela árvore genealógica, todos os nossos antepassados, de onde nós viemos. E a de Jesus é impressionante, ele inicia, né? Bem no início de tudo mesmo e vai passando até chegar ao final. E eu já até preguei em cima da genealogia, temos algumas lições importantes aqui, né? Lá em Lucas é muito bom. Bom, verso 17 diz assim: de sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, mais 14. E do exílio da Babilônia até Cristo, mais 14. Então, o padrão bíblico é uma coisa interessante e chama atenção a importância que o povo judeu dá à questão genealógica. Nós não temos muito disso, né? Não sei quanto a você, mas eu conheço os meus avós, conheci os meus avós, mas os bisavós eu já nem conheci. Os tataravós, então, imagina, não sei de onde eu vim, não sei qual a minha origem, né? Esse é um padrão no Brasil, né? A maioria não dá muito valor a isso, mas o povo judeu dá sim, é muito impressionante a gente observar isso na Bíblia. A partir do verso 18 ele narra o nascimento de Jesus. Diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, : e aí começa. Explicando, fala Jesus Cristo. Jesus é um nome próprio, e várias outras pessoas naquela época
tinham esse nome de Jesus. Cristo não é um sobrenome, então não trata, Jesus é o nome, Cristo é o sobrenome, também não é um nome composto, assim como João Paulo, né, Antônio Carlos, não é um nome composto. Jesus é o nome, Cristo é o título, Cristo é o Messias, o ungido, o Salvador. Então, ao mencionar Jesus Cristo, né, lembre-se que Jesus foi o nome dado a ele, o menino, quando nasceu, por orientação do próprio Deus, e Cristo é o título dele como sendo o Messias, o Salvador. Então, nós chamamos de Jesus Cristo, a Bíblia aponta desta forma. Narra que então como que foi, né? Maria estava noiva de José e, verso 18, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Esse é um ponto importante de ser destacado, porque nós falamos sobre a doutrina do nascimento virginal de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus não foi concebido por uma relação sexual. Por que disso? Por que isso é importante? Porque a Bíblia diz que todos nós nascemos em pecado. Todos nascemos em pecado. Romanos, capítulo 3, né, verso 23. Deixa eu ver se é só isso aqui mesmo, se eu não estou errando. Às vezes eu confundo 3:23 com o 6:23, né? Então, só para não falar nada errado aqui. Olha aqui, Romanos, capítulo de número 3, a Bíbliazinha ajuda aqui 3:23, diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, certo? E o 6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Beleza, então é o 3:23 mesmo, que diz assim, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então já nascemos em pecado, todos são pecadores. Se Jesus fosse concebido por uma relação sexual normal, marido e esposa, no caso, vamos pensar José e Maria, ele já nasceria com o pecado. Todos nascem em pecado por conta da descendência de Adão. Mas Jesus não nasceu dessa forma. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher, no útero de uma mulher. Sabe? Então, isso foi feito para que ele pudesse nascer sem pecado, viver sem pecado, morrer sem pecado e assim nos garantir a vitória na cruz. Era necessário que ele fosse totalmente santo, Cordeiro de Deus sem mácula que tira o pecado do mundo. Essa é uma doutrina fundamental, meus irmãos. Então, Jesus é totalmente santo, não cometeu nenhum pecado foi achado nele. Então, Maria foi concebida pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo envolveu
agiu sobre ela, não teve relação sexual, foi um ato miraculoso ali de, pelo poder sobrenatural, gerar a criança no útero dela. E então Jesus nasce. E o episódio aqui, a história de José e Maria, traz os seus conflitos também, já falei sobre isso, né? Aí, de repente, a moça que estava noiva aparece grávida e aos olhos do povo, mas como assim? José, ele assume aquilo para não expor Maria ao perigo, né? Porque se ela fosse tida como uma adúltera, ela seria apedrejada. Era o costume daquela época. Então José protege a sua noiva ali, né, e assumindo a paternidade, isso porque o próprio Deus, o anjo enviado por Deus, fala a José e ele então faz isso. Tanto ele quanto Maria acreditam nas palavras que Deus dá a eles. E veja, verso 22 diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. As profecias foram se cumprindo. O nascimento de Jesus, a forma com que ele nasceu e tudo mais. Entramos no capítulo 2 e diz assim: tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Esses magos são cientistas, são astrólogos, astrônomos. A Bíblia não relata direito, mas certamente eles eram magos. Eles eram estudiosos e tem mais a ver com a astronomia mesmo do que com qualquer coisa mística, tipo astrologia. Então, eles, observando os sinais e observando as profecias, entenderam ali que o menino ia nascer e eles vão até lá. Chama atenção. Verso 11, entrando lá na casa, eles veem o menino e eles se prostram, adoram e dão presentes, ouro, incenso e mirra. É interessante a questão de Deus mover tantas pessoas, os pastores, os magos, e no sentido de tornar esse um momento especial, o momento do nascimento de Jesus. Pois bem, verso 13, um anjo adverte José a respeito do perigo, porque Herodes estava procurando matar. Isso porque Herodes reinava naquela época e ele ouve dizer que esse menino que nasceu iria ser o rei. Então ele se sente ameaçado. Olha, esse menino aí vai tomar o meu trono. E então ele procura um jeito de mandar matar aquela criança, mas Deus se antecipa e adverte, orienta José a escapar. Por 2 vezes Deus orienta José para fugir dos perigos que cercavam. E com isso nós encerramos. Veja, verso 19 mostra que Herodes morreu. E com isso eu encerro aqui o capítulo 2, porque todos aqueles que se levantam contra nós são barrados por Deus. É fato que muitas vezes sofremos, somos maltratados, perseguidos e até mortos. Muitos foram mortos, muitos servos de Deus foram mortos. Os apóstolos narram a história secular, a história da igreja cristã que foram mortos. O próprio Senhor Jesus foi morto. Muitos foram torturados, perseguidos,
mas a vitória nossa é sempre garantida, porque a Bíblia diz que se alguém destruir esse corpo, nós temos um edifício nos céus. Então, queridos, iniciamos aqui também a questão do Novo Testamento com a história do nascimento de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai querido, bendito seja o Senhor, te louvamos, te agradecemos por tua palavra. Dê-nos a tua bênção, sustenta-nos, ampara-nos para a glória do teu nome, ó Deus. Dai-nos a tua bênção, te pedimos, em nome de Jesus, o Cristo, o nosso Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, um grande abraço.